Olá, pessoal. Professor Arcângelo aqui. Explica isso direito, concursos. Você acompanha o nosso curso pela plataforma. Obrigado pelo prestígio. Vocês têm o PDF aqui para poder acompanhar a aula, certo? Baixem, usem isso como material de estudo, façam anotações. E aí, sempre, antes de assistir uma nova aula, revisa a aula anterior, pelo menos o PDF, as suas anotações, para ficar sempre fresco aí na sua memória, tá bom? E estudar para concurso requer revisões constantes e não apenas a compreensão dos artigos, que é o que a gente faz aqui na nossa aula. Então, o seu trabalho aí em casa deve ser intenso, você deve dispor de horas aí de estudo para revisão, principalmente. Estamos falando aqui do Código de Processo Civil, da prática eletrônica de atos processuais, a partir do artigo 193. Artigo que eu considero ser importante, concurso de escrevente, oficial de justiça, porque hoje em dia os processos são todos digitais, não é? Então, os atos e as práticas de muitos atos são de forma eletrônica. Hoje em dia, tem até as audiências por videoconferência, tá certo? Muito bem, você assiste essa aula pelo YouTube? Então, ó, não deixe de deixar, ó, se inscreva no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Isso ajuda aí o algoritmo do YouTube a entender que esta aula é útil, foi útil para vocês e aí ele ajuda mais o nosso canal também. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, ou seja, transmitidos, né, armazenados e validados através de assinatura eletrônica, né, por meio eletrônico na forma da lei. Então, atos processuais compreende o que? Digital, parcial ou totalmente? Produção, a transmissão, que é a comunicação, o armazenamento, a validação, né, por meio eletrônico. Parágrafo único. O dispositivo nesta seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registros, cartórios de notas e registros de imóveis, né? Cartório de pessoas naturais também. Artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade. O sistema de automação processual, no caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é o SAJ, né? SAJ, S-A-J. Respeitarão a publicidade dos atos. Os atos têm que ser públicos, então tem que ser acessível, né? O acesso e a participação das partes e seus procuradores. Então, deve respeitar o acesso às partes e os seus procuradores, que são os advogados, inclusive nas audiências e sessões de julgamento. Observadas as garantias da disponibilidade, ou seja, o processo tem que estar disponíveis, independência da plataforma computacional, ou seja, ela funcione independentemente, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, dos serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Bem, eu queria que o artigo esteja claro aqui para vocês, né? Mas o maior trabalho é guardar as informações que estão aqui, acho que não em tanto entendê-las, né? Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura das chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Muito bem, pessoal. O registro dos atos eletrônicos devem ser feitos em padrões abertos que atenderão requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação, nos casos que tramitem de segredo de justiça, confidencialidade, ok? Tudo isso para garantir a idoneidade do processo eletrônico, certo? Muito bem. Para entender um pouquinho mais isso, pessoal, o que são padrões abertos?
são formatos de arquivos, né, e protocolos de comunicação que o sistema, né, deve obedecer, que sejam abertos e amplamente aceitos, permitindo a interoperabilidade entre diferentes sistemas. Então, formatos de arquivo de protocolos e comunicação que sejam abertos e que permita a interoperabilidade entre diferentes sistemas. A autenticidade é a garantia de que a assinatura e identificação do autor, a assinatura eletrônica, né, do ato processual sejam verdadeiras e inalteradas. A integridade é a garantia de que o conteúdo do ato processual não tenha sido alterado, né, ou corrompido após a sua assinatura. A temporalidade é o registro do ato processual com data e hora corretas, permitindo que sejam ordenados e compreendidos em sequência cronológica, tá? Confiável, né? Não repúdio impede que o autor do ato negue a autoria ou a realização de um ato após a sua realização. Então não tem como ele negar se ele realizou, fez e até autenticou aquele ato. Conservação é a garantia de que os registros eletrônicos serão preservados e mantidos durante todo o processo necessário, tá? E esses arquivos sejam perenes aí dentro do sistema eletrônico. Segredo de justiça e confidencialidade quando o processo tramitar, né? Andar em segredo de justiça, as informações sigilosas devem ser protegidas e acessadas somente por autoridades competentes. Tudo bem, pessoal. Vocês viram aí, quando eu comentei com vocês no início aqui do vídeo, que na nossa plataforma você encontra os PDFs para baixar com explicações adicionais. Então são essas que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que podem ser bastante úteis para a compreensão aí a mais do artigo, você entender um pouco mais, tá certo? Isso ajuda bastante nos seus estudos. Você encontra o PDF, a nossa plataforma explica isso direito com cursos, o valor é bem acessível e já está numa plataforma em que você já tem acesso também aos vídeos das videoaulas com as explicações e sem propaganda nenhuma, sem interrupção. E você ainda pode ter o controle das suas aulas, né? Até onde você assistiu, é bem legal. E o preço é bem acessível mesmo, vale a pena, tá? Se tiver condição, você ajuda a gente. Artigo 96. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente, né? Ou seja, na falta, né, do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça é o CNJ, né? Supletivamente competem aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico. A quem compete, então, regulamentar a prática? Né? Primeiramente, ao CNJ. E supletivamente, suplementar isso aos tribunais, tá ok? E velar ainda pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários. Editando significa publicando, né, normatizando sempre que possível, né, editando então os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste código. E sim, os tribunais, através de suas corregedorias, estão constantemente normatizando a prática de atos digitais e eletrônicos, tá? Muito bem. O artigo 196 tem alguma informação adicional também no PDF, tá bom? Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Veja, através do site, né, do TJ, por exemplo, né, TJSP,
A pessoa tem acesso à pesquisa de processos e acesso a vários processos eletrônicos por meio do site do próprio Tribunal de Justiça. Tem uma interface com a plataforma eletrônica do SAGE, o e-SAGE, né? SAGE eletrônico. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa. Veja, muitas vezes há uma causa para que a parte não se manifeste dentro do prazo que o juiz assinou, que o juiz deu, né, para aquela parte proceder àquilo, né? E muitas vezes se isso acontecer por conta do erro do auxiliar da justiça, do escrevente, do oficial de justiça, seja quem for, né, que não disponibilizou aquilo no portal eletrônico do SAGE, né, onde corre o processo, então pode ser considerada ali uma justa causa para a não manifestação da parte dentro do prazo previsto em lei. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso aos sistemas e aos demais documentos neles constantes. Então, devem os fóruns, né, disponibilizar equipamentos para que as partes possam praticar, porque ao ter tudo eletrônico, isso não obriga que as pessoas tenham equipamentos eletrônicos, né, pessoal? Parágrafo único. Será permitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados equipamentos previstos no caput. Olha só, hein? Importante, não tem os equipamentos, então pode ser feito de forma, né, física. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário, né? Está falando dos fóruns, as suas sessões judiciais, né? As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios. Os sítios são sites, né? Sites na internet, né? Na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, a comunicação eletrônica e atos processuais e assinatura eletrônica. Então, as unidades devem assegurar às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sites na rede mundial de computadores, de forma que as pessoas com deficiências físicas ou psíquicas quaisquer, o acesso também aos processos eletrônicos. Tá bom então, pessoal? Esse artigo 93 a 199, então, fala aí da prática dos atos de forma eletrônica, né? E nós continuamos aqui com nossa aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Quiser conhecer aí o direito civil e processual civil disponível na nossa plataforma, você pode ir lá baixar o PDF também, isso ajuda nos estudos de vocês, tá certo, pessoal? Professor Arcângelo fica por aqui, até a próxima aula, tchau, tchau.